Capítulo 43 Amarras do Destino, tarefa aleatória do sistema. O jovem Lord Gu tratou de forma diferente. O coração de Lin Qiuhan entrou em tumulto quando ela se lembrou da expressão calorosa que Gu Shangji mostrava toda vez que conversava com ela. Era normal para ela ter tais sentimentos e reações neste momento. As lindas garotas na frente dela eram princesas reais ou santas donzelas, e nenhuma delas era pior do que ela quando se tratava de fundo. Eles tinham inúmeros pretendentes seguindo-os como cães, mas todos fingiam ser indiferentes e intocáveis. Desprezaram os avanços de todos e ganharam fama como fadas e deusas. Mas agora, eles estavam se xingando e se insinuando na frente do jovem Lord Gu. Agora, eles não pareciam nada diferentes de como as mulheres que vendiam sua carne nos bordéis eram descritas nos livros. Tal cena, completamente diferente de suas ações normais, chocaria qualquer um se a visse de fora. Ainda assim, era, de fato, a atitude que eles deveriam ter diante de Gu Shangji. Jovem Lord Gu é tão gentil comigo. Lin Qiuhan relembrou todo o tempo que passou com Gu Shangji, e todos os tópicos que ele discutiu com ela, e não pôde deixar de se sentir tonto. Su Qingji, por outro lado, já estava acostumado com essa cena. Não importa como se olhasse para ele, Gu Shangji tinha tudo o que uma mulher poderia desejar em um homem. Como essas belezas poderiam tratá-lo da mesma forma que os outros depois de conhecer seu poder? Ela não tinha dúvidas de que eles tinham os seguintes pensamentos em mente: se ela, Su Qingji e Lin Qiuhan podem receber o favor do jovem Lorde, por que não podem? Uma vez que eles promoveram um relacionamento com o senhor jovem, seu status mudará de 80 graus para melhor. Não há nada que eles não pudessem obter naquele momento, então como eles poderiam deixar de agradar ao jovem Lorde? Su Qingji viu através de seus pensamentos de uma só vez. Sua expressão estava calma, e nenhum pingo de preocupação subiu em seu coração. Será que essas mulheres realmente achavam que um pouco de maquiagem em seus rostos poderia chamar a atenção de seu jovem Lorde? De jeito nenhum, considerando seu temperamento. Aquela expressão calorosa e elegante que ele mostrou não era nada além de uma fachada. O verdadeiro Gu Shangji era indiferente a tudo no mundo. Ele era um homem distante e evasivo que ignorava tudo do alto. Era preciso elogiar a de Su Qingji por sua mente afiada. Ela só estava com Gu Shangji por um tempo, mas já havia desenvolvido uma certa compreensão de suas travessuras. Você subjugou Lin Qiuhan com sucesso, e isso desencadeou um evento da fortuna. Você recebeu 200 Points of Fortune Value e 1000 Destiny Points. Um prompt do sistema repentino soou na mente de Gu Shangji, lavando-o com euforia. Os 1000 pontos de destino pelos quais ele ansiava o dia todo já estavam em seu bolso. Lin Qiuhan não o decepcionou. Agora, ele não podia mais se incomodar em ouvir, ou responder, ao discurso vomitado pelo bando de gênios na frente dele que continuavam falando sobre sua competição. Wilfig, Spiel significa bobagem usada por vendedores para induzi-lo a comprar o lixo deles. Quem em sã consciência iria querer ouvir um bando de pirralhos divulgando seus próprios chifres? Gu Shangji não prestou mais atenção a eles e concentrou sua mente no sistema. Imediatamente, o painel de atributos do sistema apareceu em sua linha de visão. Hospedeiro, Gu Shangji. Identidade, verdadeiro discípulo do Palácio Celestial Imortal Dale.
Linhagem, Devil Heart, Deobun. Cultivo, Lord outorgado, fase intermediária. Habilidades místicas. Códice Dei ou Imortal Celestial, sétima camada. Templo do Espírito de Deus inato, talento. Inúmeras mudanças no físico demoníaco, talento. Arte demoníaca devoradora de imortais. Pontos de destino, 2.600. Valor da fortuna, 350, escuro. Loja do sistema, aberta. Armazém. Talismã de travessia de domínio X1. Um terceiro fragmento de uma semente mundial X1. Seu valor de fortuna atingiu a marca de 300 pontos. Não foi tudo porque ele subjugou Lin-Kuran, mas também porque ele tinha Sukingji com ele. Ambos foram abençoados com grande fortuna, então o valor da fortuna de Gu Shangji naturalmente aumentou quando ele os usou bem. Ele havia essencialmente obliterado Lin Qian sem nem mesmo se esforçar, e também obteve cerca de 2.000 pontos de destino. Gu Shangji sentiu imenso conforto depois de receber essa onda de colheita de seu alho poró. Gu Shangji ponderou por um tempo e decidiu não aumentar sua força. Afinal, seu reino atual era muito forte no reino inferior. Ele decidiu reservar esses pontos de destino onipotentes para uma ocasião em que pudesse fazer melhor uso deles. Depois disso, ele olhou para as coisas na loja do sistema. Finalmente, depois de olhar em volta por um tempo, ele encontrou uma técnica pílula Dei ou adequada que vale 100 pontos de destino. Intercâmbio. Depois de gastar 100 pontos de destino, Gu Shangji recebeu com sucesso a técnica pílula Dei ou de nível elementar. Ele planejava encontrar a oportunidade certa para entregá-lo a Lin Kuran. Afinal, se ele queria treiná-la para si mesmo, tinha que começar cedo. Era uma boa técnica Pil Dei ou, então ele esperava que ela não a desperdiçasse. Assim que a consciência de Gu Shangji saiu do sistema, outro prompt soou em sua mente. Descobriu alguém com um fio de destino ligado a um filho predileto do céu. Por favor, suprima o irmão juramentado do filho predileto do céu. Você receberá 500 Destiny Points ao completar esta tarefa. Não há penalidade por falha. Gu Shangji ficou surpreso e uma expressão de interesse apareceu em seu rosto. Esta foi a primeira vez que ele encontrou uma tarefa tão aleatória. O que mais? Havia uma recompensa se ele o completasse, mas nenhuma penalidade mesmo se ele não o completasse. Cabia essencialmente a ele aceitar ou não. 500 pontos de destino, era uma quantia bem apetitosa. É só que quem diabos era esse irmão jurado de um filho predileto do céu, e com qual filho predileto do céu ele era parente? Ele concluiu que a pessoa deve estar relacionada a Yeshen, afinal, Lin Qian já era um caso perdido. O sistema não havia mencionado a identidade do alvo, mas a pessoa deveria ser uma das crianças prodigiosas na frente dele. Não deveria ser alguém do deserto oriental, a menos, é claro, que eles tivessem algo errado com a cabeça e decidissem tolamente cortejar a morte. Sabendo que Yeshen o ofendeu, as pessoas de lá certamente cortariam todo e qualquer relacionamento com Yeshen, e até se esconderiam em algum lugar distante. Desde que Yeshen escapou para o Estado Médio desde o deserto oriental, ele deve ter encontrado um ou dois gênios do Estado Médio em seu caminho. É então que ele se tornou irmão de juramento do gênio, e abriu um caminho para entrar em um novo mapa, o Estado Médio.
Era um tropo bem normal. É que ele nunca pensou que teria que lidar com isso, irmão jurado. De qualquer forma, foi uma ótima oferta. Gu Shangji tomou um gole de seu chá, e uma expressão de leve alegria apareceu em seu rosto enquanto considerava o assunto. Ele rapidamente lançou um olhar sobre todos os gênios ao seu redor, ignorando completamente todas as pessoas do deserto oriental e aquelas beldades que estavam tentando se agradar antes dele. Ele sabia para quem olhar. Xu Xian. Gu Shangji falou com um tom autoritário. Meu senhor, qual é a sua ordem? Xu Xian correu assim que ouviu seu chamado e respondeu com uma expressão respeitosa e lisonjeira em seu rosto. Essa cena fez com que muitos jovens desenvolvessem inveja e ciúme dele em seus corações. Eles também eram os favorecidos do céu, mas este Xu Xian já havia conquistado a apreciação do poderoso jovem lorde. Eles estimaram que não demorará muito para que Xu Xian subisse aos céus e os deixasse para trás quando se tornaram pessoas de dois mundos diferentes. Há alguma notícia sobre Ye Shen no Estado Médio? Gu Shangji perguntou com indiferença. Ele naturalmente sabia a resposta para sua pergunta, afinal, a localização de Ye Shen estava sempre em seus olhos. É só que ainda não era hora de ele se calar. A única razão pela qual ele fez a pergunta foi para ver a reação da multidão. Ye Shen. A expressão de Xu Xian mudou para envergonhada. Ele tocou a parte de trás de sua cabeça e disse, meu senhor, isso. Você não teria perdido o rastro dele, certo? Gu Shangji deu a ele um olhar profundo, e imediatamente, Xu Xian sentiu suor frio escorrendo pela testa. Ele estava com medo e não pôde deixar de olhar para Su Qingji em busca de ajuda. Embora fosse sua honra ser o cachorrinho do jovem lorde, ele não conseguiu resistir a uma pressão tão aterrorizante dele. Ye Shen. Quem era aquele? As expressões dos outros gênios ao redor também mudaram. Felizmente, Gu Shangji não havia feito essa pergunta a eles, ou eles não saberiam como se manter de pé. Eles ouviram alguns rumores do Estado Médio, mas não tinham muita certeza sobre os detalhes, afinal. Neste momento, o Santo Filho da Terra Santa Budista, Jin Yang, sentiu um grande desconforto em seu coração. Embora ele fosse uma pessoa direta e correta, ele também tinha seu orgulho. Ele desprezava esse grupo de gênios arrogantes, e até sentiu desdém por eles quando os viu lamber as botas de Gu Shangji. Em sua opinião, o temperamento calmo e determinado de seu irmão Ye Shen era muitas vezes melhor do que todos esses gênios. Quando ele ouviu Gu Shangji perguntar sobre o paradeiro de Ye Shen, ele não pôde deixar de gemer em seu coração. Ele pensou que havia algo errado. Felizmente, ele estava fazendo o possível para se conter e não mostrar nenhuma anormalidade. LMAO, sim, certo. Bran, você não viu como seu brother estava calmo e determinado no salão do Senhor Sagrado de Taishuan. Capítulo 44, questionar você é sua honra, supressão perfeita. A atmosfera dentro do Star Peking Pavilion ficou tensa e opressiva. Ninguém ousava abrir a boca, e o suor escorria pelas costas de todos. Embora Gu Shangji estivesse questionando Xu Xian, eles ainda sentiam a pressão. Mesmo Lin Qiuhan, que se sentia confortável conversando com Gu Shangji antes, não podia ignorar a pressão aterrorizante que ele irradiava neste momento.
Qualquer equívoco que ela desenvolveu a partir da gentileza e elegância inicial do jovem Lord Gus se foi. No fundo, ele era realmente alguém que estava acima dos outros e olhava para o mundo como um deus. Este era o seu lado real. Ainda assim, ela também estava um pouco curiosa sobre essa pessoa chamada Ye Shen. Ela se perguntou quem ele era. Ela nunca tinha prestado muita atenção a rumores e fofocas de fora, então ela não sabia sobre o que aconteceu no deserto oriental. Neste momento, Su Qingji falou com uma pitada de desculpas em suas palavras frias: jovem senhor, a terra do Estado Médio é vasta além da medida, então encontrar alguém que está intencionalmente se escondendo aqui não é diferente de procurar uma agulha num palheiro. Foi agora que todos tiveram um bom vislumbre de Su Qingji, a beleza número 1 do deserto oriental, quando ela começou a falar. Antes disso, ela estava silenciosamente atrás de Gu Shangji, e pacificamente observando as flores perto de um lago no pavilhão. Ainda assim, seu medo de Gu Shangji garantiu que eles não ousassem olhar para ela por muito tempo. Era preciso dizer que Su Qingji, a santa donzela de Taishuan, realmente merecia sua reputação como a beleza número 1 do deserto oriental. Mesmo seu véu simples e vestido branco simples não podiam encobrir sua beleza. Ela parecia sagrada, etérea e imaculada pela poeira do mundo mortal. Com um temperamento transcendente, ela parecia uma fada que desceu do nono céu. Seu brilho facilmente eclipsou a beleza de todas as outras filhas do céu, e nenhuma delas tinha as qualificações para lutar com ele. Com certeza, ela é uma com um coração vicioso. Só porque ela tinha uma beleza e um temperamento capazes de conquistar todo mundo, isso não significava que ela era uma boa pessoa. Jin Yang não pôde deixar de xingar em seu coração, e sua impressão de Su Qingji piorou ainda mais. Todos os outros, por outro lado, estavam curiosos para saber como Su Qingji teve a coragem de persuadir Gu Shangji mesmo quando ele estava fazendo uma pressão tão aterrorizante. Quanta coragem foi necessária para isso? Xu Xian não pôde deixar de lhe dar um olhar agradecido. Já que até mesmo Qingji diz isso, vou deixar esse assunto de lado por enquanto. Xu Xian, não me decepcione. Gu Shangji disse com um tom plano sem uma pitada de emoção por trás de suas palavras. Sim, meu senhor, por favor, não se preocupe, eu definitivamente encontrarei o paradeiro de Ye Shen. Xu Xian relaxou e bateu em seu peito com pressa para prometer sua reverência. Suor frio continuava escorrendo por suas costas, e ele se sentiu como se fosse um homem fraco parado na frente de um poderoso tigre pronto para despedaçá-lo. A cena, por outro lado, chocou a todos. A santa donzela de Taishuan era tão favorecida que podia até persuadir o jovem lorde. Eles não podiam deixar de mudar a maneira como olhavam para Su Qingji. Ao mesmo tempo, eles eram colegas da mesma geração, mas agora, eles só podiam observá-la com admiração. Obrigado, jovem senhor. Su Qingji sorriu para Gu Shangji com uma expressão cheia de alegria. Claro, ela sabia muito bem que Gu Shangji só chamou Xu Xian assim para assustá-lo. Por que ele fez isso? Ela não podia adivinhar. Ainda assim, ela poderia jogar junto com Gu Shangji e ajudá-lo a dar um passo para trás. Mesmo que nenhuma mudança tenha aparecido na expressão de Gu Shangji, ele não pôde deixar de elogiar Su Qingji por sua mente afiada em seu coração.
Uma mulher como ela que podia entender suas intenções era obviamente de seu agrado. Após seu pequeno teste, ele percebeu que nenhuma única pessoa reagiu ao nome de Yeshen. Todos eles mostraram expressões duvidosas ou inalteradas, e suas horas também não tremerão. Vilfic, se fosse um romance clichê, Jin Yang teria reagido e seria descoberto. O MC então o mataria com um único peido, e isso seria o fim de tudo. Claro, Gu Shangji não estava com pressa. Seu interesse foi despertado, e ele queria ver quanto tempo essa pessoa poderia aguentar. Em seguida, todos começaram a sussurrar entre si. Os jovens gênios não puderam deixar de perguntar a Xu Xian sobre as origens de Yeshen e como ele ofendeu o jovem lorde. Xu Xian começou a explicar a eles, e explicou como Yeshen cortejou a morte e ofendeu o jovem lorde. Assim que ouviram sua explicação, suas expressões ficaram estranhas. Porque sentimos como se tivéssemos ouvido falar dele. Ele veio do deserto oriental, não tem antecedentes, está em seus 20 e poucos anos, com uma base de cultivo ao redor do reino transcendente, e nasceu com um talento extraordinário. Essa descrição não era semelhante ao que Jin Yang, o filho sagrado da Terra Santa budista, descreveu sobre seu irmão jurado. Quando lhe perguntaram o nome de seu irmão jurado, ele ficou calado por algum motivo, não? Muitos deles deram alguns palpites e não puderam deixar de sorrir. Quem se importava com o relacionamento deles com o Santo Filho da Terra Santa budista se eles pudessem agradar o jovem Gu Shangji? Meu senhor, eu acho que o Santo Filho da Terra Santa budista deveria saber o paradeiro de Yeshen. O Santo Filho da Terra Santa Shuyuan falou e assumiu a liderança em explicar a todos o que Jin Yang havia dito antes no pavilhão anterior. Esse maldito filho cão da Terra Santa Shuyuan. O rosto de Jin Yang empalideceu e suor frio escorreu por sua testa. Ó! Santo Filho da Terra Santa budista, você conhece Yeshen? Gu Shangji tomou outro gole de seu chá e perguntou com uma voz gentil. Tudo estava dentro de suas expectativas. Seus olhos caíram sobre o jovem cujo cabelo parecia como se estivesse em chamas como o sol ardente. Zumbir. A pressão aterrorizante e majestosa de antes desceu mais uma vez. Todos os jovens gênios da Terra do Estado Médio empalidecerão, e até suas almas tremerão quando expressões horrorizadas mascararão seus rostos. Quão aterrorizante era a força do jovem Lorde! Mesmo seus santos lords e imperadores não podiam se comparar a ele. Ele poderia ser alguém do reino da outorga dos lords. Como poderia ser? Ele não parecia mais velho do que eles, não, ele poderia até ser mais novo do que eles. Como esperado do jovem Lord Gu. Ele é ainda mais forte que meu pai. Estrelas de admiração encheram os olhos de Lin Qiuhan enquanto observava Gu Shangji. Foi este o propósito do jovem Lorde por trás da pergunta repentina. Ele queria saber quem tinha algo a ver com Yeshen. Su Qingji finalmente entendeu um pouco suas razões. Mas ela não entendia como Gu Shangji sabia que havia alguém aqui que era parente de Yeshen. Gu Shangji parecia cada vez mais insondável para ela. Senhor, eu conheço o irmão Yeshen. Jin Yang respondeu. Ele não conseguia nem respirar bem sob a pressão aterrorizante, e sua palidez ficou pálida. Ele estava atordoado além da medida, e não conseguia entender como a diferença entre eles poderia ser tão grande. Era como se ele fosse um sapo olhando o sol do fundo de um poço.
Agora, ele sentia que era impossível para ele não admitir que conhecia Ye Shen. Ele já havia exposto muito ao conversar com os outros gênios. Ele lamentou sua boca alta, e sentiu que não deveria ter falado tanto lá atrás. Oh! Que bom que você o conhece! Então, onde está Ye Shen agora? Gu Shangji perguntou como se nada estivesse errado, e sua expressão também não mostrou nenhuma mudança. Perdoe-me, senhor, mas não posso revelar o paradeiro do irmão Ye Shen. Jin Yang cerrou os dentes e respondeu. Suas costas já estavam molhadas de suor frio, e ele finalmente entendeu o poder aterrorizante do jovem Lorde à sua frente. Ele não conseguia nem suportar sua aura. Não é à toa que Ye Shen correu até o estado médio e não ousou se mostrar muito. Ainda assim, Yanji não queria expor o paradeiro de seu irmão Ye Shen. Ele já havia exposto muito antes, e não se sentiria bem se ele mesmo desse sua localização. Tolice! Deixe-me perguntar novamente, onde está Ye Shen agora? A expressão de Gu Shangji finalmente mostrou uma mudança. Seus olhos mostravam um abismo profundo, e sua expressão irradiava uma majestade inquestionável como se ele fosse um deus. Senhor, Ye Shen é meu irmão jurado, e estou bem ciente de seu caráter. Pode haver algum mal-entendido entre vocês? Jin Yang respondeu com os dentes cerrados. Ele tremia todo, e não podia deixar de querer ajoelhar-se sob a poderosa supressão que o pressionava. Ainda assim, ele tinha seu próprio orgulho e não cederia, não importa o que acontecesse, ele defenderia Ye Shen. É uma honra para você ser questionado por mim. Gu Shangji olhou para ele como se estivesse olhando para uma formiga, e sem qualquer turbulência em seu tom, ele continuou, quem você pensa que é para me questionar? Quando suas palavras caíram, uma intenção aterrorizante surgiu de seu corpo e pressionou Jin Yang. Com um gemido, Jin Yang cuspiu sangue e caiu de joelhos. Seu rosto ficou tão pálido quanto doentio, e ele não pôde resistir à pressão caindo sobre ele. Meu senhor, nosso santo filho é insensato e te provocou, espero que meu senhor possa perdoar sua transgressão. O protetor oculto de Jin Yang ficou assustado e imediatamente se mostrou. Com um plop, ele se ajoelhou no chão e implorou por perdão com uma expressão horrorizada. Ele nunca esperava que as coisas se desenvolvessem a tal ponto. Como poderia seu santo filho ser tão retardado? Ele não estava trazendo um desastre para sua terra santa. O Star Peking Pavilion ficou em silêncio absoluto, e o público nem sequer ousou respirar alto com medo de ofender os céus e trazer uma calamidade sobre si mesmos. Você suprimiu com sucesso o irmão juramentado do filho predileto do céu e completou a missão. Classificação de conclusão da tarefa, perfeito. Você recebeu um bônus de 40% por completar a tarefa com perfeição. Você recebeu 700 pontos de destino. Um monte de prompts do sistema de repente soou neste momento dentro da mente de Gu Shangji.